Então, nós vamos fazer uma comparação do que está escrito, que Ellen White escreveu no livro O Desejado de Todas as Nações. Na apresentação você vai ver duas colunas. A coluna da esquerda, Ellen White, a coluna da direita, porque aquilo é um absurdo, ok? Então vamos comparando para que você possa, com toda a simplicidade do mundo, com toda a tranquilidade do mundo, compreender do que se trata uma pequena parte, só uma pequena parte desse livro. Eu poderia aqui colocar dezenas e dezenas e dezenas de exemplos, mas o seu tempo é valioso. Eu separei alguns que, na minha opinião, são os principais, tá? Vamos lá, então. Slide número 1, eu vou para o meu canto aqui, para que a tela fique grande e você consiga acompanhar o texto. Tem alguns slides com bastante texto, então vamos fazer bem grande na tela para que você possa acompanhar, beleza? Vamos lá, então. Primeiro texto. Olha que interessante. Olha que só que interessante. Desejado de Todas as Nações, página 60. Eu vou ler aqui, então, o texto da Ellen White. Era necessário viajar à noite para manter a estrela à vista, mas os viajantes entretinham as horas repetindo ditados tradicionais e profecias sobre aquele que procuravam. A cada pausa, para descanso, examinavam as profecias e a convicção aumentava de que eram divinamente guiados. Enquanto tinham a estrela diante deles, como um sinal externo, também tinham a evidência interior do Espírito Santo, que impressionava seus corações e inspirava com esperança. A viagem, embora longa, foi feliz para eles. Eles chegaram à terra de Israel e estavam descendo o Monte das Oliveiras com Jerusalém à vista, quando eis que a estrela que os guiou por todo o caminho cansativo repousa sobre o templo e, após um momento, desaparece de sua vista. Desejo de Todas as Nações, página 60. Olha o absurdo. Então aqui é uma história, Ellen White expandindo mais uma vez, como uma autora de novelas da Record, expandindo o cenário bíblico, apresentando-se como profetisa de Deus, na verdade mensageira, né, do Senhor, porque ela diz que ela é mais, o trabalho dela é muito mais importante que o do profeta. Então ela é uma mensageira. Então a mensageira, supostamente inspirada, expande a história dos reis magos com relação à estrela, seguindo a estrela. Então, a Bíblia, simples. Na história dos reis magos, dos sábios, em Mateus 2, a Bíblia não menciona nada sobre o quê? Viajar à noite, tempo que eles viajaram. Não diz nada sobre o que disseram ou pensaram, a Bíblia não revela isso para a gente. Não menciona o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mencionado dentro do contexto dos reis magos. Não diz se a viagem foi feliz, foi triste, foi cansativo. Não descreve eles viajando pelo Monte das Oliveiras. Não existe essa localização, essa questão geográfica na Bíblia, não foi revelado. E nem menciona a estrela repousando sobre o templo. Então, só aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para que a gente possa refletir do que Ellen White trouxe e do que a Bíblia, de fato, não revela, não mostra. Viajar à noite, fora isso, era historicamente perigoso e desnecessário. Aliás, a gente sabe na parábola do samaritano, do bom samaritano, até nas viagens durante o dia, até nas viagens à luz do dia, era extremamente perigosa. Então, viajar à noite é historicamente perigoso e desnecessário, já que a estrela podia ser vista no Oriente antes da viagem e era facilmente observável pela manhã ou noite para confirmar o trajeto. Então, essa questão de dia, de noite, toda essa descrição de Ellen White é literalmente um excesso, um extrapolamento do que a palavra de Deus apresenta. Novamente, eu sempre digo aqui, Ellen White escrevia muita besteira porque ela precisava vender muitos livros. Então a Bíblia não era suficiente, ela tinha que vender muitos livros e para vender livros ela criava as novelas invencionais. O problema é que quando você estica a história bíblica, adiciona elementos, adiciona contextos, adiciona cenas, adiciona falas, automaticamente você quebra o que a revelação está apresentando e você ainda mais cria problemas contextuais. As pessoas podem tirar interpretações variadas somente desse texto aqui. Ó, a estrela pousando sobre o templo. Imagina um pastor na igreja adventista, um membro, um ancião, chega na igreja e fala: irmãos,
A estrela que desceu sobre o templo representa a presença de Deus no templo. Vamos supor que ele diga isso. Ele tem base, a profetisa falou, então ele pode utilizar isso dentro de um contexto inspiracional para a igreja. Olha só os riscos que isso causa, tá? Vamos lá. Sua forma oscilava como se estivesse prestes a cair. Estivesse prestes a cair. Ao chegar ao jardim, os discípulos procuraram ansiosamente por seu lugar habitual de retiro para que seu mestre pudesse descansar. Cada passo que ele dava, Jesus no caso, agora com esforço árduo, ele gemia em voz alta, como se sofresse sob o peso de um fardo terrível. 2 vezes, seus companheiros o sustentaram ou ele teria caído ao chão. Então aqui é Jesus, numa cena, novamente, inventada por Ellen White, extrapolando as escrituras, falando do sofrimento de Jesus, no caso, no jardim de Getsemane. A Bíblia, no caso, ela não menciona nada sobre Jesus cambaleando, gemendo enquanto caminhava no Getsemane. Não diz que os discípulos precisaram sustentá-lo para que não caísse. Isso não está na Bíblia. Isso é uma extrapolação do texto, mais uma vez. Essas descrições, leio o que está nas apresentações, descrições desnecessárias introduzidas por Ellen White, acrescentam detalhes fictícios e não corroborados pela Bíblia, criando um contexto artificial que desvia da simplicidade e precisão dos relatos bíblicos, comprometendo a autenticidade e pureza da mensagem original das Escrituras. Concorda comigo? 100%. Então, você estende o texto novamente, você estica a Bíblia para que ela caiba dentro das suas imaginações e que as suas imaginações se convertam em livros para que você possa fazer dinheiro. Então, mais um exemplo, não existe nada na Bíblia citando essas características dessa cena, mas a casa publicadora não tem problema com isso. Vamos extrapolar o que a Bíblia disse. Vamos lá, mais um. Desejar todas as nações. Os discípulos, adormecidos, foram subitamente despertados pela luz que cercava o Salvador. Que luz é essa? Viram o anjo inclinando-se sobre seu mestre, prostrado. Viram-no, o anjo, erguer a cabeça do Salvador sobre o seu peito e apontar para o céu. Ouviram sua voz, como a mais doce música, proferindo palavras de conforto e esperança. No caso, o anjo. Bom, a Bíblia, vamos voltar para a palavra de Deus. Porque a igreja adventista fala que eles são sola escritura. A igreja adventista fala que eles só utilizam, nós somos sola escritura. É isso que a igreja adventista fala, isso à torta direita. Acredita quem não conhece. Acredita quem não conhece os escritos da falsa profetisa. Então vamos lá, que é a Bíblia? A Bíblia não menciona o quê? Um anjo segurando a cabeça de Cristo no seu peito. A Bíblia não fala nada disso. Que os discípulos acordaram com a luz ao redor de Jesus. Não existe relato bíblico sobre essa questão. Que os discípulos ouviram o anjo falar e a voz e as palavras do anjo. Eu desconheço uma passagem bíblica que fale que os discípulos que estavam lá no jardim de Getsemane tiveram essa interação com esse momento celestial. Eu fico realmente assustado com a capacidade de Ellen White, além de ser uma invencionista, né, uma mentirosa invencionista, ela estende a Bíblia, estica a Bíblia, as páginas da Bíblia, de uma forma absurda, criando essas ilusões fictícias. A inclusão de cenas fictícias distorce o relato bíblico e pode gerar interpretações errôneas e doutrinas que desviam da verdade e da autoridade das escrituras. É simples assim, gente. Ou é sola a escritura, ou é sola a escritora. Qual dos dois você vai escolher? Vamos para mais um? Vamos para o próximo. Mas ao olhar para o prisioneiro, Caifás foi tomado por admiração por sua postura nobre e digna. Uma convicção veio sobre ele de que esse homem, no caso Jesus, era semelhante a Deus. No instante seguinte, ele desprezou
escarnecedoramente o pensamento. Isso aqui é Ellen White agora entrando na mente de Caifás. Ellen White agora consegue, com os poderes que ela disse que tinha, visualizar o pensamento, a mente e o que Caifás estava imaginando na mente dele. A Bíblia fala o quê? A Bíblia não menciona nada sobre Caifás tendo sido convencido da divindade de Jesus Cristo. Os pensamentos na mente de Caifás não são relacionados, não foram mencionados na Bíblia. Mais uma vez, Ellen White esticando o texto para que ela possa vender os seus livros. Esticando o texto com um objetivo individual, objetivo financeiro. Essa era a função principal dos livros, dos escritos, etc. Por isso que são tantas, não sei quantas mil palavras, milhões de palavras, não sei quantos mil manuscritos, uma baboseira, uma mentira. Para que você vai tirar da palavra de Deus a autoridade para criar uma autoridade em cima de uma invencionice dessa? Ok? Então, Caifás, ele, de uma forma ou de outra, ele viu, ele compreendeu, ele viu que Jesus Cristo era Deus e criou toda essa cena, né? Mais uma. As palavras de Cristo alarmaram o sumo sacerdote. A ideia de que haveria uma ressurreição dos mortos, quando todos estariam perante o tribunal de Deus para serem recompensados segundo suas obras, era uma ideia de terror para Caifás. A história de Caifás continua, tá? Conversa aqui ao redor de Caifás continua. Ele não queria acreditar que no futuro receberia sentença segundo suas obras. Diante de sua mente, novamente Ellen White, dentro da cabeça de Caifás, diante da sua mente passou, como um panorama, as cenas do juízo final. Por um momento, ele viu o temível espectáculo das sepulturas entregando seus mortos, com os segredos que esperava que ficassem escondidos para sempre. Por um momento, sentiu-se como se estivesse diante do juiz eterno. Tudo isso é na cabeça de Caifás, gente. Tudo isso é dentro da mente de Caifás. Okay? Cujo olhar, que tudo vê, volta aqui a questão que a gente sempre falou no episódio da maçonaria, a gente sempre fala sobre o olho que tudo vê, o olhar que tudo vê, o olho da pirâmide, a gente sabe disso, você já aprendeu sobre isso no episódio da maçonaria, tá? Então tá aqui, cujo olhar que tudo vê, estava lendo sua alma e trazendo à luz mistérios que supunha estar ocultos com os mortos. Visão de Ellen White, mentiras de Ellen White. Vamos para a Bíblia? A Bíblia não menciona nada sobre Caifás ficando alarmado ou contemplando cenas do juízo final. Caifás sentindo culpa ou temor por um julgamento futuro de suas obras. Qualquer introspecção ou remorso por parte de Caifás durante o julgamento de Jesus. O sumo sacerdote visualizando segredos revelados ou sepulturas se abrindo. A Bíblia não fala sobre isso. Pelo contrário, continua a apresentação. Pelo contrário, a Bíblia descreve Caifás como proativo e hostil, buscando ativamente testemunhas falsas contra Jesus e manipulando o julgamento para obter uma condenação. Portanto, está aqui claro para você ver, claro, de forma bem simples e clara, o que Ellen White fala sobre Caifás, o que a Bíblia não fala sobre Caifás. Pelo contrário, Caifás um bandido, Caifás um canalha, Caifás um representante do que de fato tinha se transformado o sistema religioso judaico. Agora ela vai lá e tenta mostrar para você, leitor, que Caifás teve toda essa visão, teve esse panorama na frente dele. Com quem você fica? Com a Bíblia ou com Ellen White? Próximo. O discípulo João, ao entrar no salão de julgamento, não tentou esconder o fato de que era seguidor de Jesus. Discípulo João. Sim, o discípulo João. No meio de uma situação de um julgamento. Olha que interessante, a Bíblia não menciona nada sobre João declarar que era seguidor de Jesus ao entrar no salão de julgamento onde Jesus estava sendo julgado. Se João tentou ou não esconder sua identidade como discípulo, a Bíblia não revela isso.
detalhes sobre a postura de João ou qualquer menção específica à sua conduta no julgamento. Aliás, João, o nome João não é mencionado na questão do julgamento. É dito Pedro, Simão Pedro e outro discípulo. Os teólogos concordam que pode sim ter sido João. Só que o caso de João é relacionado, o nome dele, a uma pessoa que tinha acesso ao pátio do sumo sacerdote. Esse é o contexto. Agora, Ellen White traz João para dentro de uma situação onde ele não tentou esconder o fato de ser seguidor de Jesus. Agora, imagina o pastor adventista, pregador adventista, imagina a seguinte situação. Ele vai lá na igreja, ele pega esse trecho do texto de Ellen White, põe no PowerPoint. Ele fala, irmãos, nós não devemos nos esconder. Nós não devemos, de forma nenhuma, nos esconder de sermos seguidores de Jesus. Porque Ellen White disse que João não tentou esconder o fato de que era seguidor de Jesus nos momentos mais difíceis do julgamento do Salvador. É isso que gera. Na prática, estou falando algo na prática, para vocês entenderem como que isso é utilizado na prática dentro das igrejas adventistas, enganando as pessoas. Enganando as pessoas, tá? Próximo. Judas. Ai, ai. Essa é pesada. Essa é pesada, viu, gente? Aperta o cinto isso aí. Adventista do sétimo dia. Não precisa de teologia, não. Basta lá. Vai ler as baboseiras. Leia, Adventista. Leia. Olha esse absurdo, gente. Judas, então, lançou-se aos pés de Jesus, reconhecendo como filho de Deus, implorando-lhe que se libertasse. Contexto. Judas traiu Jesus, não traiu? Traiu. Judas recebeu o pagamento lá das moedas de prata, 30 moedas de prata. Não ganhou? Ganhou as moedinhas lá pelo trabalho sujo que o Judas fez traindo o Salvador. Canalha, né? Canalha. Ele recebe lá o pagamento. O que acontece depois na cabeça de Ellen White? Judas vai para um local onde Jesus estava sendo julgado. Olha a cena. Olha a cena. Vamos ler comigo, acompanhe comigo. O Salvador não repreendeu seu traidor. Isso aqui é Ellen White. Ele sabia, Jesus, que Judas não havia se arrependido. Sua confissão foi forçada de sua alma culpada por um terrível senso de condenação e uma expectativa de juízo. Mas ele não sentiu uma profunda angústia, uma profunda e angustiante dor por ter traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Então, ela quer dizer que era só um remorso, não era verdadeiro. Só que Judas estava prostrado aos pés de Jesus dentro do salão de julgamento. Imagina a cena, gente. Ô adventista, ô bom de Bíblia, você que gosta de concurso bíblico, adventista, se chegar essa pergunta falando para você o seguinte, adventista, concurso bíblico, quais foram as palavras que Jesus disse para Judas no meio do julgamento, enquanto Judas estava aos pés de Jesus? Responde aí, bom de Bíblia. Aliás, pastor adventista, responde para mim. Que cena é essa? Pastor adventista? Você que é formado em teologia? Você que é formado em teologia? Que cena é essa aqui? Mostra na Bíblia para mim essa cena. Mostra na Bíblia. Vamos lá. Contudo, continua a cena. Jesus não proferiu nenhuma palavra de condenação para o Judas. Ele disse o seguinte, ele olhou com compaixão para Judas no meio do julgamento e disse, para esta hora eu vim ao mundo. Um murmúrio de surpresa percorreu a assembleia. Com espanto, eles contemplaram a paciência de Cristo para com seu traidor. Mais uma vez, a convicção de que este homem era mais do que mortal varreu sobre eles. Mas, se ele era o Filho de Deus, Jesus, no caso, questionaram por que não se liberta de suas correntes e triunfava sobre seus acusadores. Judas percebeu que suas súplicas eram em vão e correu para fora do salão exclamando, é tarde demais, é tarde demais. Percebe a novela da Record acontecendo aqui? Percebe por que tem tantos livros adventistas de Ellen White? Você percebe?
Vamos lá para a Bíblia. A Bíblia não menciona nada sobre o quê? Judas lançando-se aos pés de Jesus no salão de julgamento e reconhecendo como filho de Deus. Essa cena não existe. Essa cena não existe. Pega a tua Bíblia aí, chacoalha a Bíblia, abre todas as páginas, tira, imprime, vira de cabeça para baixo, pega inglês, português, espanhol, grego, aramaico, pega todas as Bíblias aí. Põe em fileira, procura essa cena. Qualquer interação ou conversa entre Judas e Jesus no contexto do julgamento. Meu Deus do céu, de onde você tirou isso, Leandro? A gente sabe de onde. A Assembleia reagindo com murmúrios ou convicções sobre Jesus após tal suposta interação. Judas fugindo do salão de julgamento, gritando: é tarde demais. De onde saiu isso? A frase, agora vem o plus, né? Agora vem o bônus, essa sujeira literária. A frase para esta hora eu vim ao mundo, que Ellen White diz que Jesus disse nessa cena, foi dita por Jesus em um contexto totalmente diferente do apresentado por Ellen White. Ela aparece em João 12, 27, durante a última semana antes da crucificação. Uma semana antes, quando Jesus está prevendo a sua morte. E agora, adventista, como é que você me vê? Como é que você crê numa mulher, dizendo que a profetiza, que inventa um absurdo desse que você acabou de ler, que está na tua tela para você ler, e ainda coloca na boca de Jesus uma frase que Jesus não disse, porque essa cena é mentira, colocando uma frase que Jesus disse uma semana antes dos acontecimentos que ela está descrevendo aqui. Ô, gente, eu falei para você que não precisava de curso de teologia para acompanhar esse vídeo de hoje, não precisa nem ser apologista, nem nada. Basta você saber ler português. Olha aqui, gente, não existe isso na Bíblia. Eu falo, é sola escritura ou é sola escritora? Qual dos dois? Adventista do sétimo dia. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Para que você vai colocar Judas de joelho na frente de Jesus Cristo, no meio de uma situação em que o próprio Judas colocou Jesus lá dentro? É só... Gente do céu. Mais uma. Esposa do Pilatos agora. Esposa do Pilatos. Em reação à oração de Jesus Cristo, em resposta, desculpa, à oração de Cristo, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo. Isso é Ellen White falando, tá, gente? Ellen White. E em um sonho contemplou o Salvador e conversou com ele. A esposa de Pilatos não era judia, mas ao olhar para Jesus em seu sonho, não teve dúvida sobre seu caráter ou missão. Ela o reconheceu como príncipe de Deus. Ela o viu sendo julgado no salão de julgamento, viu as mãos dele, Jesus no caso, firmemente amarradas com as de um criminoso, como as de um criminoso. Viu Herodes e seus soldados realizando seu terrível trabalho, ouviu sacerdotes e líderes cheios de inveja e malícia, acusando-o furiosamente, ouviu as palavras: temos uma lei e pela nossa lei ele deve morrer. Viu Pilatos entregar Jesus para ser açoitado, após declarar: não encontro culpa nele. Ouviu a condenação pronunciada por Pilatos e viu ele entregar Cristo aos seus assassinos, viu a cruz erguida no Calvário, viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso clamor: está consumado. Ainda outra cena surgiu diante dela. Ela viu Cristo sentado sobre a grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença de sua glória. Como um grito de horror, ela acordou imediatamente. Com um grito de horror, ela acordou imediatamente. Escreveu a Pilatos palavras de advertência. Tudo isso é o que Ellen White viu do sonho que a mulher do Pilatos viu. Só para você ter uma ideia, Ellen White conseguiu entrar no sonho da mulher do Pilatos. Conseguiu ver o que a mulher sonhou. Isso aqui você não tem noção. Pode juntar todos os super-heróis juntos. Marvel, DC, pega todos aí, pega até o Popeye. Junta todos, não dá nem 10% do poder da Ellen White. Vamos para a Bíblia. A Bíblia não menciona nada sobre a esposa de Pilatos ser visitada por um anjo enviado em resposta à oração de Cristo. Ela ter conversado com Jesus em seu sonho ou tê-lo reconhecido como um príncipe de Deus. A Bíblia não menciona nada sobre a esposa do Pilatos
tendo uma visão detalhada de Jesus sendo julgado, crucificado, em qualquer menção ao seu retorno na segunda vinda. A Bíblia não menciona nada sobre o sonho dela incluir acusações específicas, o julgamento por Herodes ou a declaração de Pilatos sobre não encontrar culpa em Jesus. A Bíblia não fala nada sobre isso. O que a Bíblia fala, Rodrigo? Está aqui, ó, Mateus 27, 19. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, olha as palavras, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Total de palavras, 14 palavras no total. 14 palavras no total. 14 palavras explicando que a esposa de Pilatos teve um sonho e sofreu. E ele disse: não entres em questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. O que foi esse muito sofrer, gente? A Bíblia não fala. Agora, se você é noveleiro, você gosta de soltar a imaginação, vai pro time da Ellen White. Vai pro time da Ellen White, porque aqui, ó. Olha a bagunça que essa mulher criou aqui. Olha a bagunça que uma falsa profetisa cria em cima de 14 palavras. Você quer ficar com 14 palavras da Bíblia ou você quer ficar com esse miojo estragado que são os livros de Ellen White? Próximo. E Satanás, lembra que eu falei do batismo? Aí. E Satanás, com seus anjos, em forma humana, estava presente na cruz. O arqui-inimigo, em suas hostes, cooperavam com os sacerdotes e líderes. E Satanás, com seus anjos, em forma humana, estava presente na cruz. A Bíblia não menciona nada sobre Satanás e seus anjos assumirem forma humana e estarem presentes na cena da crucificação. Ô, gente. O envolvimento direto de Satanás e seus anjos em cooperação com sacerdotes e líderes durante a crucificação. Qualquer relato sobre a presença física ou intervenção visível de Satanás e seus anjos no Calvário. A Bíblia não fala sobre isso, gente. Gente, Satanás e os demônios tomaram formas humanas para ir no Calvário, para colaborar com os líderes, com os sacerdotes, com os... Oh, gente, adventista. Eu pergunto para você, imagina você, adventista, no JA, imagina você no JA. Aí você tá lá no JA, meio vazio, né, com 3, 4 bancos cheios, o resto tudo vazio, como sempre. E aí ele vai lá, faz uma pergunta lá. Gente, vou fazer uma pergunta aqui para ganhar um kit de livros de Ellen White. Quem foi que estava em forma humana na crucificação de Jesus? Quem que estava lá em forma humana? Abra a Bíblia aí, gente, pesquisa. Você vai achar. O bom de Bíblia, você vai achar bom de Bíblia? Jesus estava lá, crucificado, diante de humanos, que na verdade eram demônios em forma de gente. Mas essas são as invenções desejadas. As invenções desejadas do desejado de todas as nações.